vamos fazer uma reflexão sobre o livro de Platão, A República, um diálogo. Meu nome é Walter Leite, vou utilizar a minha experiência pessoal e a linguagem do coração. Inicialmente, vamos fazer algumas considerações. Eu pretendo, nesta série que a gente está realizando sobre Platão, eu pretendo fazer, no mínimo, sobre o livro A República, 4 vídeos. O primeiro destes 4 vídeos, esse aqui, onde nós vamos fazer as considerações gerais, para facilitar o entendimento. A gente tem de entender que a República é um clássico, nem sempre da filosofia. E Platão, ele é fundamental para a filosofia do Ocidente. Nasceu em 427 antes de Cristo. E aos 20 anos se tornou discípulo de Sócrates, e após a morte de Sócrates fez uma viagem de estudo muito vamos dizer assim, demorada, buscou aprender no Egito, buscou realmente um aprofundamento do ensinamento que recebeu de Sócrates, e quando retornou a Atenas, ele criou a academia, que a gente pode dizer a primeira universidade do mundo, o primeiro modelo de universidade. Aristóteles depois se tornou uma figura também central da filosofia grega, foi discípulo de Platão e conviveu na academia durante 20 anos. Para a gente entender Platão, entender a filosofia grega, se faz necessário 2 coisas. Primeiro, a pessoa tem de compreender o contexto, como a sociedade grega era de fato. Na época de Platão, século IV a.C., a sociedade ela não era uma sociedade igualitária, não tinha esses valores que a gente tem hoje. A própria democracia grega era uma espécie de arremedo de democracia, porque só uma casta privilegiada votava, a mulher não votava, o servo não votava, os escravos, as pessoas que não tinham uma predominância, não fazia parte da elite, não votava. Então, era só uma minoria de representantes do povo. Era uma minoria representando o povo. Essa era uma democracia nesse sentido. Segundo, a sociedade grega era uma sociedade oligárquica. Ela defendia a aristocracia, e ela defendia, vamos dizer assim, de que as pessoas que tinham mais valores, que tinham mais talentos, que tinham mais atributos, deveriam ocupar os lugares proeminentes, enquanto que as pessoas com menos atributos deveriam se tornar um servo. Então é um ponto aqui. Eu quero aqui fazer um parênteses, vou usar o termo oligárquico, mas o termo que eu queria usar era aristocracia. Então a sociedade grega era uma sociedade, na época de Platão, aristocrata. E se a gente, quando for mergulhar mesmo na República, a gente vai ver que o modelo de sociedade de cidade que ele trabalha, ele trabalha não com a democracia. Pelo contrário, Platão faz severas críticas à democracia. Dito isto, a gente pode retornar agora
a gente entender agora o contexto. A República foi escrita por Platão, atribuindo a Sócrates um diálogo no qual Sócrates participava. Então, foi escrito em forma de diálogo. Existe uma controvérsia que Sócrates não existiu e que Sócrates foi uma criação de Platão. Mas existe uma corrente muito forte que diz que Sócrates existiu, de fato foi preceptor de Platão e foi condenado a beber cicuta, veneno, por cultuar deuses estranhos, ou pregar, ou falar sobre deuses estranhos, e corromper a juventude. No primeiro diálogo que eu já apresentei, a Apologia de Sócrates, mostra-se o julgamento e, evidentemente, a condenação e a morte de Sócrates. Então, existe essa controvérsia, existe quem acha que não, e quem acredita que Sócrates de fato existiu, salienta o seguinte, que nos primeiros diálogos, que os diálogos de Platão são divididos em diálogos iniciais, são os primeiros diálogos, os diálogos intermediários e os diálogos tardios. Então, quem defende a tese de que Sócrates existiu de fato e influenciou Platão, defende a ideia de que nos diálogos iniciais, realmente Platão está sendo fiel, está apresentando a visão de Sócrates. Porque Sócrates não escreveu nada, Sócrates apenas gostava de conversar, ele usava um método chamado dialética socrática, uma maiêutica, que é justamente através de perguntas, onde Sócrates fazia de conta que não sabia e começava a fazer interrogação, isso fazendo com que o seu interlocutor falasse, se exponha, e desta forma ele ia, através das perguntas, ressaltando as contradições do seu interlocutor, fazendo com que ele mesmo reconhecesse que estava equivocado, que o que Sócrates está querendo afirmar que era a verdade. Então, é o método, e segundo Sócrates, a apologia de Sócrates, né, ele fala no seu discurso de que esta maneira de ser, de filosofar, de falar de fazer perguntas, foi inspirado pelo oráculo que diz que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E Sócrates ficou admirado porque sabia que nada sabia. Então Sócrates foi fazer perguntas, filosofar, e com este método de interrogar, de fazer com que a pessoa conversasse, falasse e entrasse em contradição, gerou muita inimizade. E estas inimizades levaram Sócrates ao tribunal e que culminou realmente com a sua condenação à morte. Então, aqui é o contexto. Como a República se encontra nos diálogos iniciais, a gente pode pensar que Sócrates, de uma forma ou outra, influenciou. O Platão, a gente também tem de entender que Platão era um dualista. Platão, ele acreditava que existia dois mundos, e o homem existia o corpo e a alma. E que os dois mundos, ele denominou um mundo aparente, e o outro, o mundo das ideias. Esse mundo aparente, o mundo das sombras, é o mundo em que o homem habita. E o mundo das ideias é o local onde todas as ideias, as formas perfeitas existiam lá para sempre. E que este mundo aparente, este mundo de sombras, representava apenas pálidas imitações
das verdadeiras formas. Este contexto, esta visão de Platão, recebeu o nome de teoria da forma. Essa teoria da forma é fundamentada numa alegoria chamada Mito da Caverna, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Então, inicialmente, entender que Platão era um dualista. E Platão não era um democrata. Os valores de Platão eram a aristocracia. Platão acreditava que a sociedade, neste livro A República, no modelo quando ele começa a conversar com Glauco, com outros, sobre o modelo de uma cidade, ele divide, ele coloca a classe dos comerciantes, as pessoas que tinham de trabalhar para ganhar dinheiro, vender, fabricar. Esta era a dos guerreiros, que tinham de defender a cidade, e a dos governantes, que para Platão, na verdade, devia ser filósofos, que deveriam estudar, o estudo de uma pessoa para se tornar um filósofo, em média, durava em média 30 anos. Nesta classe dos filósofos é que existem os governantes. Então, para esta classe de filósofos, tudo era comum, não existia propriedade privada, tampouco paternidade. Eles não sabiam quem era pai de filho, para poder gerir a cidade, e todos com muita isenção. Em linhas gerais, são esses os padrões. E para mostrar todo o seu conteúdo, ele cria uns mitos e cria a alegoria do mito da caverna, que só o mito da caverna já comportaria um vídeo. Mas aqui eu vou salientar em rápidas pinceladas. É que ele faz essa alegoria dizendo que os homens ocorriam a vida aqui como se os homens estivessem acorrentados, presos, dentro de uma caverna. Eles estavam presos e acorrentados de tal forma que não poderiam mexer o pescoço ou virar para um lado. E atrás de si é que existia a entrada da caverna. E na sua frente, eles tinham uma visão apenas do fundo da caverna, uma parede lá no fundo da caverna. E existia uma imensa fogueira na entrada da caverna. E esta imensa fogueira clareava o fundo da caverna. E na entrada da caverna ficava passando homens levando objetos nos ombros, estatuetas, uma série de coisas. E os homens ficavam acorrentados, olhando, e eles viam o reflexo da luz na parede e via as sombras das pessoas, dos transuentes, levando balaio na cabeça, estatuetas, uma série de coisas na cabeça, e eles ficavam vendo ali aquelas sombras se locomovendo. Estes homens acorrentados, eles acreditavam que as sombras eram a realidade. Aqui a gente não precisa nem se demorar muito. Saber que a caverna é o mundo em que nós vivemos. E que os acorrentados somos nós. Nós estamos acorrentados, estamos olhando e vendo as sombras e tomamos essas sombras como verdadeiras. E lá na alegoria ele diz que um dos que estavam amarrados conseguiu quebrar a corrente, saiu, e ele teve então a descoberta do verdadeiro mundo. Viu a luz,
realmente compreendeu toda a verdade. E ele retornou para a caverna para tentar mostrar ao homem que existia um mundo diferente e os homens quiseram matá-lo. Aqui é a minha ideia. Aqui existe aí uma influência do orfismo nesta tese platônica. Eu acredito. O orfismo, na antiguidade Grécia, acreditava que um homem, dentro do homem habitava uma alma pecaminosa, que tinha sido escravizada dentro do corpo humano, estava condenada ali, e que o objetivo da vida e desta alma era retornar à pátria, sair. De uma forma ou outra, a alegoria da caverna está dizendo isso. O homem ter esse princípio, né, essa dualidade, e que vai retornar à casa, que quer retornar à sua divindade, às origens. Então, esta é uma obra fantástica, maravilhosa. Muita coisa de Platão, é claro, você não pode dizer atual, mas os seus ensinamentos são discutidos e cada vez mais debatidos no mundo acadêmico, cada vez se tornando bastante atual, apesar dos seus princípios, hoje em dia, não serem muito... nós vivemos numa sociedade em que não aristocrata, a sociedade do século XXI está buscando cada vez mais a democracia. Platão contestava de uma forma ou outra a democracia. É claro que o contexto de Platão, a ideia de Platão, o que ele entendia por democracia e o que ele via como democracia era algo totalmente diferenciado do que nós entendemos hoje como democracia. Fica evidente isso. Então eu quero deixar essa visão rápida, mas antes eu quero falar da justiça. No início da obra, a base todinha é falar sobre a justiça da República. E Platão, conversando com Céfalos, já é um homem idoso, e ele conversa primeiro sobre a velhice, do qual pergunta a ele se a velhice era aquele tormento, se era aquela prisão, aquele sofrimento. E ele diz que não, que pelo contrário, a velhice para ele foi importante, porque ele se ficou livre das paixões, ele se libertou das paixões, do sexo, e desta forma ele pôde se dedicar à leitura, à meditação, ao estudo. E Sócrates contesta ele dizendo que o povo, que as pessoas falavam de que ele estava bem porque era um homem rico. Ele era um homem rico. E ele contesta. Ele diz que o que faz uma velhice boa é o homem ter uma vida justa e uma vida correta, e que ele não fale mal, não minta, não falte a verdade e não deixe de pagar o que deve, para que ele tenha serenidade. Então, esta conversa entra para a justiça, aí, no sentido de justiça. Então, Sócrates disse, então, justiça para você é não falar, não mentir e não dever a ninguém, e dar ao outro o que é dele. Neste momento, Sócrates faz uma contestação e diz assim: se um homem chegou para mim e disse, pegue essa arma e guarde, e depois este homem, transtornado mentalmente, venha ele pedir a arma, aí o Sócrates pergunta, será justo, segundo o seu padrão de justiça, quer dar ao outro o que é dele? Será justo nesta ocasião, nesta oportunidade, eu devolver a ele a sua arma, ele estando
com a sua faculdades mentais afetadas, onde ele podia fazer um mal ao outro, ou a si mesmo. Então, aí o diálogo vai entrar para a justiça. Vários outros interlocutores vão adentrar e a tese de justiça vai mudando então. Ele disse, não, nesse caso é uma exceção. Aí o Sócrates, então, não seria isso justiça. Aí a conclusão que eles chegaram lá na frente, que os outros interlocutores chegaram, não. A questão é a seguinte, é de que justiça é fazer o bem aos amigos e fazer o mal aos inimigos. E vai, então, sendo questionado por Sócrates, até eles chegaram a uma visão diferente sobre, evidentemente, justiça. Mas a gente vai aprofundar cada item desse, só apenas trazendo aqui uma visão para os senhores deste contexto. Agradeço a todos pela preferência, meu nome é Walter Leite. Se o amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sino para receber novos vídeos. Agradeço a todos pela preferência.